Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A inovação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. A dança dos campeonatos estaduais, tá? Tivemos aí a rodada e as semifinais do Campeonato Cearense. Já no sábado, o Fortaleza enfrentou o Ferroviário e, diferente daquela atuação primeira de 0-0 na etapa anterior, a equipe conseguiu derrotar o Ferroviário por 2-0, tá? E realizando e praticando um bom futebol. Diga-se de passagem, inicialmente no primeiro tempo o treinador Carpini estabeleceu um 3-5-2 naquele sistema de 3 atrás, que não está sendo muito aprovado pelo torcedor. Afinal de contas, o torcedor gosta de ver o seu time fazer muitos gols, né? Vencer e vencer com sobras, mas nem sempre isso pode acontecer, porque o Fortaleza teve dificuldades contra a equipe do Ferroviário, mesmo vencendo, né? Principalmente no primeiro tempo, quase que se complica em alguns lances de ataque do Ferroviário, que tem em parte suas qualidades, mas na segunda etapa o treinador Carpini não dormiu de touca e já promoveu alterações na segunda etapa, entrando aí com o estreante Gabriel Fuentes, o Luiz Fernando jogando pela esquerda em substituição ao Moisés, jogador egresso aí do Atlético Paranaense, o Rodriguinho também, que vem do Cruzeiro por empréstimo, até vestiu a camisa do Ceará no ano passado, em pouquíssimas atuações, e com esses experimentos, essas estreias, o treinador Carpini conseguiu moldar o time a um sistema mais ofensivo, na variação de um 4-4-2 para o 4-3-3, momentaneamente a equipe saiu vencedora, com méritos, diga-se de passagem, repito, e agora tem o segundo jogo, terá o segundo jogo, nos mesmos moldes praticamente. Já a equipe do Ceará enfrentou o Floresta ontem, não teve a menor dificuldade para sair vencendo o jogo, para terminar também vencendo o jogo por 3-0, e naquele sistema que o técnico Mozart não costuma, aliás, modificar muito, né? A zaga jovem, o retorno do Luiz Otávio foi o que chamou a atenção por parte do torcedor. E agora ele terá também um homônimo que será concorrente na defesa do Ceará. É o outro Luiz Otávio, um grandalhão que jogou pelo Bahia. Pois bem, diante de toda essa situação, eu recordo que o Ceará e o Fortaleza estão aí postos há aproximadamente 30 anos decidindo o campeonato cearense. Que poderia ser diferente, essa é a realidade, mas pela falta de estrutura dos demais e, digamos, o trabalho, a organização do campeonato por parte da federação, que poderia criar algo totalmente diferente, novo, né? Incrementar uma melhoria, modernizar o que já existe, para não ficar nessa mesmice. Um desafio para as equipes promover aí uma criatividade, aumentar a competitividade do campeonato cearense. Isso não acontece. Infelizmente eu tenho que dizer, tá? Poder recriar, né? Dar uma nova forma à competição dentro das realidades, claro que os clubes pequenos
da Raia Miúda, eles têm dificuldades financeiras, mas a federação poderia buscar um meio de realizar uma promoção para melhorar o elenco desses clubes, né? Ou a motivação, o incentivo aos seus torcedores, tá? Sair da zona de conforto, essa é a realidade. E continuam, e para completar, elaboraram um regulamento com um quadrangular para rebaixamento. E outro também outra observação que nós fazemos é a repetição de jogos. Semifinais. Para que 2 jogos, quando um só jogo poderia decidir a vaga, a classificação do Ceará e do Fortaleza, tá? Quem de sã consciência imagina que o Ferroviário vai tirar o Fortaleza e que o Floresta vai tirar o Ceará? A condição física, a estrutura, a condição financeira dá ao Fortaleza e ao Ceará essa hegemonia de tantos anos e que fica até, assim, digamos, enfadonho para todos nós que fazemos essa observação e principalmente ao torcedor. Tá? A gente olha para o estádio com pouca gente, sem atrativo nenhum para acompanhar esse campeonato. Não é só o campeonato cearense. De um modo geral, os campeonatos estaduais são defasados. Tá? E também não se pode comparar, eu respeito a opinião de cada um, de cada pessoa, de comparar o campeonato cearense com outro estado, por exemplo, o Rio, São Paulo, que o Ceará está marcando muitos gols, mais que outros clubes do Rio e São Paulo, só que no parâmetro não há como fazer essa comparação. Até porque uma coisa é campeonato cearense, o Ceará, o Fortaleza, jogar com o Floresta, com o Iguatu, com o Horizonte, com o Maracanã. Outra coisa é o São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, Santos enfrentar um Novo Horizontino, um Mirassol. A gente sabe que é diferente. Tá? A estrutura completamente diferente. Então não tem como fazer um comparativo. Mas o Ceará está bem, marcando muitos gols e vem dando continuidade a essas vitórias, tá? Para o seu torcedor. Eu estou ouvindo aí uma informação sobre o atacante Bareiro do Fortaleza. Eu nem sabia o apelido do Bareiro. Para tirar a curiosidade de muitas pessoas, ele tem um apelido de Topo Gigio. Topo é rato em italiano, né? Personagem criado aí há muitos anos atrás. Quem não lembra? Tá? E tem uma manchete no jornal Olé, principal jornal de esportes lá da Argentina, a exemplo aqui do nosso Lance, né, que estampou a manchete dizendo o seguinte: traz el festejo del Topo Gigio, Bareiro, reconheceu o interesse de Boca. Pronto, essa é a manchete e o Boca Juniors fez uma proposta aí para ter o atacante Adam Bareiro do Fortaleza, que é muito importante no ataque da equipe, vem marcando gols desde o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos saber, só nos resta saber se o Fortaleza irá de fato negociar com o Boca, que oferece aí cerca de 15 milhões. Fortaleza comprou 50% dos direitos do Bareiro por aproximadamente 10 milhões, tá? E se vai negociar de fato o jogador com o Boca, tá? E o Carpim até comentou que pretende ficar com o atleta. Fortaleza também tem interesse, ele está bem, está marcando gols, está focado, segundo ele está com a cabeça no Fortaleza, mas a gente sabe como funciona o mercado da bola, né? As ofertas às vezes são irrecusáveis, não tem como segurar o atleta.
Seria bom que segurasse, mas se não der para segurar, é buscar outro nome para substituir o centroavante de área, jogador que tem um estilo rompedor de marcação, o Barreiro, tá? Eu creio que no futebol brasileiro a gente pode catalogar aí alguns nomes, né? O Fortaleza pode agendar alguns nomes, ou até mesmo fora, né? Assim como contratou aí jogadores de outros centros da Colômbia, jogador colombiano. E nessa transação entre clubes, eles conseguem fazer essas contratações, tá? Essas aquisições de jogadores de outros centros e outros países sul-americanos, argentinos, colombianos, paraguaios e por aí vai, chilenos. Portanto, vamos aguardar o desfecho dessa negociação. Agora, como é um período de carnaval, nós não temos muitos assuntos, muitas informações para passar aqui no nosso podcast, no nosso episódio de hoje. Vamos acompanhar, teremos jogos aí, eu acho que apenas um jogo no meio da semana do Brasileiro, porque tem momentos que você nem sabe discernir isso tudo, né? Se é jogo pelo campeonato estadual, se é jogo pelo campeonato brasileiro, tá uma coisa indefinida, ainda muito misturada, muito bagunçada, tá? E para o próximo final de semana teremos aí a realização dos jogos de volta de Fortaleza e Ferroviário e Floresta e Ceará, tá? Para definir quem serão os dois finalistas, mais uma vez, do campeonato cearense. É isso aí, valeu, até o próximo.